Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema que a gente pode dizer que é o coração da identidade brasileira, a mestiçagem. Só que a gente não vai ficar só no superficial. Vamos olhar para isso com uma lente bem crítica, guiados pelo trabalho fundamental de Kabengele Munanga. Ele nos convida a repensar, basicamente tudo que a gente achava que sabia sobre a nossa suposta harmonia racial. A base para toda essa nossa análise é este livro aqui. O que Munanga faz não é só estudar a mestiçagem, ele vai além, ele desconstrói o conceito, sabe? Mostra como uma ideia que parece tão simples foi usada para moldar a sociedade brasileira de formas muito profundas e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem problemáticas. E é isso que nos traz a pergunta que vai guiar todo o nosso papo. Aquela imagem do Brasil como um paraíso racial, um lugar livre de conflitos, essa é uma das histórias que o Brasil conta sobre si mesmo, um mito fundador. Mas a pergunta que fica é, até que ponto essa imagem bate com a realidade? Ok, então vamos investigar isso. Primeiro, vamos entender o mito na sua forma mais popular, digamos assim. A ideia de que o Brasil é um grande caldeirão racial, onde todos os povos se misturaram de forma super harmoniosa, é uma narrativa poderosa e muito sedutora. E essa celebração toda transformou a mestiçagem no pilar do que a gente chama de democracia racial. A ideia é que, ao nos misturarmos, as tensões teriam sido diluídas, criando uma identidade única e nos livrando do racismo que se vê em outros países. Parece ótimo, né? Mas é justamente essa imagem de paraíso que o trabalho do Munanga nos convida a desmontar peça por peça. Agora, vamos começar a desvendar esse conceito, porque como Munanga aponta, a palavra mestiçagem carrega um peso muito maior do que parece à primeira vista. Não é, de jeito nenhum, um termo neutro. Bom, na superfície, a definição é simples, certo? É a mistura de povos, um fato biológico, ponto. Mas a questão crucial que a obra de Munanga coloca pra gente é: será que no Brasil a miscigenagem foi só isso? Ou ela foi também uma ideia, uma ideologia? E aqui está o pulo do gato. De um lado, a gente tem o fato biológico, a simples troca de genes. Do outro, a ferramenta ideológica. Munanga argumenta que a ideia de mestiçagem foi, na verdade, sequestrada por uma ideologia, usada para construir uma hierarquia social bem específica, mas tudo isso com uma máscara de harmonia. Essa citação do Munanga é, reveladora. Ele está explicando que a gente internaliza essa visão ideológica de um jeito tão profundo que nem percebemos mais como ela manipula a nossa própria noção de identidade. A gente passa a pensar em termos de cor e de mistura como se fosse só biologia, sem enxergar toda a arquitetura ideológica que está por trás disso. Então, qual era a realidade por trás desse mito todo? Se a mestiçagem não era sobre harmonia, era sobre o que, afinal? A resposta, segundo os estudos que Munanga analisa, é um projeto bem deliberado e, para ser sincero, bem chocante. Essa citação, que está no prefácio do livro, é demolidora. A tolerância com a mistura de raças não era um sinal de igualdade, era, na verdade, uma estratégia com um objetivo muito claro: o branqueamento da população brasileira. O ponto central aqui é entender que a miscigenação era incentivada sim, mas com uma direção bem específica. O tal do branqueamento era quase uma política de Estado, mesmo que não declarada. A elite intelectual e política da época realmente acreditava que o futuro do Brasil dependia de se tornar mais europeu, mais branco, tanto racial quanto culturalmente. E a miscigenação era vista como o caminho perfeito para dissolver a população negra indígena dentro da população branca. E esse projeto foi tão eficaz que, como diz Munanga, o ideal de brancura ficou intacto no inconsciente coletivo brasileiro. Isso acabou criando uma barreira psicológica enorme para a afirmação de uma identidade negra positiva, porque a aspiração social era sempre se aproximar, geração após geração, desse ideal branco. Mas como é que essa ideologia funcionava na prática? Como se administrava uma sociedade tão misturada, mas ainda assim mantendo uma hierarquia? A resposta está num sistema obsessivo de classificação. Isso não era uma coisa informal do dia a dia. Foi um esforço quase científico para categorizar cada mínimo grão de mistura, tudo para garantir que, não importava o quão diluída fosse a ascendência não branca de alguém, a hierarquia continuaria de pé, intacta. Olha só que coisa. Esse sistema de classificação do Moreau de Saint-Méry ilustra perfeitamente a obsessão por trás disso. A ascendência de uma pessoa era dividida em 128 partes para definir a casta dela.
é uma precisão matemática. A gente vê desde o Sakatra com pouquíssimas partes brancas até o Sankmelé, quase branco, mas, e aqui está o detalhe, nunca totalmente branco. A complexidade disso tudo só mostra o esforço monumental que era feito para manter o controle. E essa frase aqui resume a lógica do sistema de forma perfeita. A linha de cor era infinita. Não importava o quão misturado alguém fosse, não importava quantas gerações passassem, a separação entre branco e não branco deveria ser mantida para sempre. A tal pureza de sangue era uma meta simplesmente inalcançável para qualquer um que tivesse qualquer ascendência africana. Então, a gente chega ao conflito central que a obra de Munanga expõe. O que acontece quando essa ideologia da miscigenação, com todo esse projeto de branqueamento por trás, bate de frente com os movimentos que buscam afirmar uma identidade negra forte, positiva? Aqui está o ponto nevrálgico. A ideologia da miscigenação, ao promover essa identidade mista e única para todo mundo, na verdade, trabalha contra a identidade negra. Ela foi desenhada para aniquilar essa identidade, para absorvê-la. E no campo político, ela acaba criando uma divisão entre quem se identifica como negro e quem se identifica como mestiço, o que no fim das contas enfraquece a luta antirracista. Então a grande conclusão é esta. A mesma ideia que a gente celebra como o fim do racismo foi, na verdade, uma das ferramentas mais eficazes para sua manutenção. Ao esconder as desigualdades debaixo de um tapete de harmonia e mistura, o mito da democracia racial dificultou por décadas o reconhecimento e o combate ao racismo estrutural no Brasil. E a gente termina com essa reflexão. A mestiçagem é, sem dúvida nenhuma, um fato central na formação do Brasil. Mas a análise de Munanga nos força a encarar o seu legado duplo. Como que algo que é visto como a base da nossa unidade pode, ao mesmo tempo, ter funcionado como um mecanismo para apagar identidades? Essa é a complexidade que a gente precisa entender para, de fato, discutir a questão racial no Brasil.